A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos aqui no áudio 13 do nosso estudo de Jó, né? Estamos aprendendo bastante coisa. Lembrando que Jó ainda está enfermo, Jó ainda está sentado do lado de fora e com seus amigos indagando ele, né? Mas nós ontem paramos no capítulo 19, o verso 7, onde Jó está se queixando da grande obstinação e a dureza no coração de seus amigos, né? Que seus amigos começou a julgar Jó, como se Jó tivesse errado, sendo que Jó não estava. Mas, vamos continuar? Hoje nós vamos continuar aqui o capítulo 19 e o verso 8, ok? Espero que vocês possam aprender com isso. Vamos lá. Jó continua falando. O meu caminho, ele entrecheirou e não posso passar. E nas minhas veredas, pôs trevas, na minha honra, me despojou. E tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança, como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo. Como um de seus inimigos, juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Verso 14. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Olha o que começou a acontecer com ele. Quando ele tinha dinheiro, estava todo mundo do lado. Não é assim na nossa vida? Todo mundo estava do lado enquanto ele tinha dinheiro. Quando a situação começou a apertar, os próprios irmãos sumiram. E os amigos estavam estranhando Jó. E os parentes deixaram de estar com ele. Verso 15. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Até os empregados não conseguiam enxergar ele como um patrão. Meus irmãos, aqui está muito frio. E eu vou tomar uma goladinha de café, tá? Só um minuto. Eita, aqui tá muito bom. Verso 16. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, e o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Agora repara que ele percebe que até mau hálito começou a dar nele. Agora até mau hálito atrapalha e perturba a vida de Jó. Verso 18. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Vocês notaram que as pessoas se afastaram dele? A coisa foi tão ruim que Jó... Existe uma palavra hoje usada na internet que é cancelamento, né? Jó, naquela época, estava sendo cancelado. As pessoas não estavam querendo estar perto dele, não queriam falar com ele, não cumprimentavam ele, não fingiam que não ouviam ele. Jó continua sofrendo. Verso 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes. Agora você vê que ele não come, então ele emagrece. Ele começa a ficar esquelético. Ele começa a parecer que vai morrer. Porque está ficando complicada a sua situação. Verso 21. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus?
e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro? Ele nem imaginava que o versículo 23, o pedido dele, já estava sendo feito. Ele queria que tudo aquilo fosse escrito, porque ele não tinha pecado e ele acreditava que Deus permitiu todo aquele mal e os amigos que podiam consolá-lo estavam o acusando. Complicado. Verso 24. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Esse versículo é muito falado e muito dito, mas as pessoas não conhecem o contexto. O que significa contexto, pastor? Quando uma pessoa chega em você e fala assim, ó, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mentira. Ele não pode tudo naquele que fortalece, se ele não conhecer os versículos anteriores de Filipenses. Então ele tem que conhecer o porquê que tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que pode falar essa palavra? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem segue os versículos anteriores. Isso é contexto. Porque texto sem contexto gera pretexto. Eu vou repetir para você. Texto sem contexto gera um pretexto. Vamos lá? Verso 26. E depois de consumida a minha pele ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade, que deverias dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim? Temei-vos mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Ele termina o verso 29 do capítulo 19, explicando para eles: com tudo que está acontecendo comigo, eu vou ver Deus. Ele tinha essa esperança, essa fé. Não importa o que está acontecendo, eu vou ver Deus. É isso que ele quer mostrar. Jó, na sua grande angústia, continua ensinando. Capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem, porque eles não pararam, meus irmãos. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Sabe quando a pessoa está cauterizada, ela acredita que ela está tão certa que ela não aceita nenhuma correção? É o caso aqui de Zofar, não de Jó. Verso 4. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre. E és o que dirão: onde está? Agora Zofar continua humilhando Jó, né? Porque ele acredita mesmo, fielmente, que Jó está em pecado. E ele acredita mais que Jó está fingindo não ter. Vamos lá. Capítulo 20, verso 8. Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. E os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. E os seus ossos estarão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será inteiramente. Eu paro aqui no versículo 14, e eu peço que vocês fiquem até o final do áudio, meus irmãos, porque eu preciso apresentar o meu trabalho para que
caso vocês queiram me ajudar, eu consigo ajudar outras vidas, né? Bom, hoje eu não tenho aniversariantes, mas eu quero mandar um abraço para todos os caminhoneiros que ouvem o cafezinho, né? Tem muitos caminhoneiros que vivem na estrada ouvindo os cafezinhos. Então hoje o meu abraço é para vocês. Que Deus abençoe as vossas vidas, né? Anota aí a lição de casa, Salmo 126, verso 5. Salmo 126 e o verso 5, né? Meus irmãos, o pastor Alex tem alguns estudos em PDFs, né? Pastor, como é que eu vou conseguir adquirir? Primeiro eu vou apresentar os estudos, tá? Rapidamente. Olha só, eu tenho 21 estudos, meus irmãos. Olha só, eu tenho um estudo chamado Conhecendo o Temor, que é muito bom. Você precisa conhecer o temor. Eu vou falar hoje e amanhã, tá? Porque não dá tempo de falar tudo hoje. Conhecendo o Temor, que é um estudo muito maravilhoso. Existem 2 temores, você tem que conhecer. E lá eu vou explicar para você. Também tem um estudo lá chamado A Chave que Abre as Portas do Reino. Você sabia que para entrar no reino de Deus existe uma chave e nós temos que ter essa chave. Está interessado? Já já eu te falo como é que funciona. Também tem um estudo lá chamado Discipulado. Você nunca foi discipulado? Aprenda, seja discipulado aqui. Também tem um estudo lá muito maravilhoso chamado O Apocalipse. Você quer saber o que vai acontecer no final dos tempos? Também tem um estudo lá assim. Também tem um estudo lá chamado Sonho de Deus, meus irmãos. Você sabia que Deus tem um sonho? Olha só. Também tem um estudo lá chamado As 4 Armas de um Cristão. Também tem um famoso estudo Quarto de Guerra. O estudo lá do meu canal mais famoso que existe é o estudo Quarto de Guerra, né? E também tem um estudo lá chamado Não Devemos Ter Medo, né? Por enquanto eu vou falar só esses, amanhã eu falo os restantes. Cada estudo, meus irmãos, é em PDF, não é em áudio. Custa R$5. Você só vai me ajudar com R$5. São 21 estudos, eu não falei todos ainda. Mas se você quiser adquirir, olha só, você pode falar com o meu filho, né, que cuida dessa parte para mim. O número dele é 11 9 3426 1924, tá bom? Bom, pastor, me passa aí o seu Pix. Olha, amanhã eu termino e passo as contas. Hoje eu vou passar só os Pix, tá? Tem 2 Pix. Você pode fazer um depósito e falar com meu filho, mostrando o comprovante do seu depósito, tira uma foto, manda para ele e fala qual estudo você quer, tá? Custa R$5 cada um. Ó, o Pix é 283058698606. O outro Pix é 11 97109 3166, tá bom? Me ajude, meus irmãos. Eu vou falar somente esses estudos hoje. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho, tá bom? Que eu preciso de ajuda, né? Eu tô parando de doar cestas básicas. Porque cada vez que vocês me ajudavam, eu ajudava outras vidas, né? Mas, infelizmente, parou tudo, meus irmãos. Bom, por hoje é só. E amanhã tem mais.